Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre derivadas e nesse vídeo de agora nós vamos falar um pouco sobre uma técnica de derivação que é bastante importante, ela vai ser bastante útil logo ali na frente no nosso curso, quando nós formos trabalhar com problemas de otimização e também em problemas relacionados a taxas relacionadas, tá? Então, a técnica que nós vamos ver aqui já vai ser usada logo ali na frente. Né? Qual é essa técnica? Essa técnica, ela é a técnica de derivação implícita, né? Então, o nosso objetivo é derivar funções que estão definidas implicitamente e a bibliografia continua sendo a mesma, né? Que é o livro de cálculo 1 do Stewart na sua 7ª edição, né? Se você for observar as funções que nós trabalhamos até agora, elas sempre podem ser descritas expressando-se uma variável explicitamente em termos da outra variável. O que significa explicitamente? Explicitamente significa você olha e você vê claramente qual é a variável que está dependendo da outra variável. Qual é a variável independente e qual é a variável independente. Né? Então fica muito claro. Por exemplo, essas funções aqui, ó, y igual a raiz quadrada de x ao cubo mais 1. Né? Essa aqui é uma função que ela é dada explicitamente. Você olha e você vê muito claramente que o y, a variável y, a quantidade y, ela é uma variável que depende da variável independente x. Tá? Nessa outra expressão aqui, ó, p é igual a 2 elevado a n menos 1, a variável p, ela é uma função que depende explicitamente da variável n, né? Via a função exponencial na base 2. Essa daqui, por exemplo, inclusive tem um vídeo aqui que nós já vimos, né? Que nós derivamos, se eu não me engano, é a derivada milésima, né? Dessa função aqui. Se eu não me engano, é isso. Mas essa função aqui, ela é dada da seguinte forma: y igual a x que multiplica e elevado a menos x. Então, é explícito aqui, fica muito claro, fica evidente que o y, a variável y, ela é dependente da variável x explicitamente. Né? Agora, ou tem variáveis que são definidas implicitamente uma em relação à outra. Né? Algumas funções elas são definidas por uma relação entre x e y, e esta relação não é uma função explícita. Não ocorre nesses dois exemplos aqui o mesmo que ocorre nos 3 exemplos anteriores. Os 3 exemplos anteriores, ó, o primeiro exemplo, ele relaciona y e x. O segundo exemplo relaciona a variável p com a variável n. Esse outro exemplo aqui, ó, ele relaciona y com x, e esses três exemplos aqui, a relação é explícita. Aqui nós também temos uma relação entre x e y, nós temos duas relações entre x e y, né? A primeira é x quadrado mais y quadrado igual a 25, e a segunda é x ao cubo mais y ao cubo igual a 625. Né? Então, x e y, eles estão relacionados um com o outro. Qual é o bode aqui? Aqui o bode é que nem o x e nem o y são uma função explícita da outra variável. Né? Y, por exemplo, não é uma função explícita da variável x. É claro que o y depende de x. Por quê? Porque para cada x que você atribuir, você consegue calcular o valor de y. Aliás, para cada x que você atribuir aqui, você vai encontrar dois y diferentes. E é por isso que essa equação não define uma função. Porque para o mesmo x, você tem dois y associados. Então, isso não é função. Idem, se para cada y que você substituir aqui, ó, você vai ter dois valores de x correspondentes. Então, isso também, o x não pode ser escrito como uma função de y. Idem para essa equação aqui de baixo. Né? Então, você não consegue extrair funções explícitas a partir dessas duas equações. Em alguns casos, é possível resolver tal equação isolando y como uma
ou várias funções explícitas de x. Olha para esse primeiro exemplo aqui, ó, x² mais y² igual a 25. Você consegue, se você fizer um pouco de esforço algébrico, você consegue escrever o y em função de x, só que não como uma função explícita, mas como duas funções explícitas, né? Então, ora, o y é dado por essa expressão aqui, y igual a raiz quadrada de 25 menos x². Ora, o y é dado por essa expressão aqui, ó, menos a raiz quadrada de 25 menos x². Ou seja, a partir dessa primeira equação aqui, ó, você consegue escrever o y explicitamente em função de x, mas não como uma única função, e sim como duas funções distintas. Tá certo? Então, nesse caso aqui, foi possível, e não é uma tarefa muito difícil, de você encontrar, você isolar o y e deixar ele como duas funções de x. Há momentos em que isso não vai ser tão fácil assim. Um desses momentos é essa equação aqui, ó, x² mais y² igual a 625. Não é uma tarefa muito simples de você escrever explicitamente o y em função de x, tá certo? Mas você pode observar o seguinte, bem, y é uma função de x, né? Então você quer, por exemplo, tem algumas situações em que nós vamos querer calcular a derivada de y em relação a x. Você não tem a expressão explícita. E aí, como é que você vai fazer, né? A sorte é que para isso nós temos então a técnica da derivação implícita, né? Quando você quer calcular a derivada de y em relação a x, mas você não tem a função explícita, você tem uma função implícita, como são esses dois casos aqui, o caso 1 e o caso 2, então você vai usar a técnica da derivação implícita. O que significa isso? O que significa derivar implicitamente, então? Você pega a sua equação, e você deriva ambos os lados em relação a x. Quando você derivar ambos os lados dessa equação aqui em relação a x, invariavelmente vai aparecer a derivada de y em relação a x, né? Então você vai obter, a partir da equação original, uma nova equação onde vai aparecer a derivada de y em relação a x. Se for possível, você vai isolar essa derivada de y em relação a x na nova equação, né? E aí você vai obter explicitamente a derivada de y em relação a x, tá certo? Para isso ficar mais claro, vamos a um exemplo, mas antes do exemplo vamos definir, então, formalmente o que significa uma equação definir uma função, uma variável y implicitamente em termos de uma variável x, tá? Então, uma equação desse tipo aqui, ó, que depende de x e y igual a zero, né, uma equação desse tipo, define explicitamente y como função de x, se existe uma função do tipo y igual a f de x que satisfaz essa equação aqui. F de x, fzinho de x igual a zero para todo x no domínio da f. Nesse caso, nós também vamos dizer que a função f está definida implicitamente por esta equação aqui, tá? Então, olha para essa equação aqui, ó. Olha para essa equação. Y igual a 3x² mais 1. Isso é uma função explícita. Tá lá. Está explicitado qual é a relação entre x e y, né? E o y, ele depende explicitamente do x, tá? Essa equação aqui, ó, tá vendo essa equação aqui, ó? Esse lado esquerdo é essa nossa f zona de xy aqui, tá? Essa equação aqui, ela é uma função implícita. Justamente porque quando você for isolar o y, você vai obter dois valores possíveis para o valor de y, uma parte positiva e uma parte negativa. Tá? Já essa função aqui é uma função explícita, né? Y igual a raiz de 1 menos x². Está explicitado aqui quem é essa função. Já nessa equação aqui de baixo, isso aqui é uma função implícita, ó. X mais x² mais cosseno de x mais y igual a zero, né? Então, esses são você tem aqui dois exemplos de funções que são explícitas e você tem dois exemplos que são funções implícitas. Você pode observar o seguinte,
Para você conseguir isolar o y aqui, a tarefa é muito difícil. Você tem que passar essa parte aqui lá para o outro lado, com sinal de menos, e aí utilizar arco e cosseno, enfim, é um meio caótico de você fazer isso. Mas você pode querer derivar esse tipo de equação e você pode querer encontrar a derivada de y em relação a x para esse tipo de situação. Vamos a um exemplo, então, né? Para ficar um pouco mais claro para você o que eu estou falando aqui. Né? Então, quantas funções distintas são definidas implicitamente por essa equação aqui? X² mais y² igual a 4. Né? Essa é uma situação um pouco mais cômoda, né? Que você pode isolar o y, né? Passa o x² para o outro lado com sinal de menos, extrai a raiz, então você vai ficar com y² igual a 4 menos x². Extrai a raiz de ambos os lados, né? Então, você vai ter a parte negativa, a parte positiva e a parte negativa, né? Portanto, essa equação, ela define duas funções, né? A função f, que é a raiz de 4 menos x², e a função g, que é menos a raiz de 4 menos o x². Você pode observar que o gráfico dessa primeira função implícita aqui, ó, dessa função aqui, ela é a parte superior de uma circunferência centrada na origem e que tem raio 2, que é dado por essa equação aqui. O gráfico da função g, como ela é menos a raiz de 4 menos x², ele vai ser a parte inferior dessa circunferência centrada na origem e de raio 2. Né? Então, a partir da nossa equação, nós conseguimos escrever y como função de x, só que dividido em dois pedaços. Então, nós temos aqui, por causa disso, então existe essa função aqui. Existe uma, não só existe uma, existem duas, nesse caso, duas funções que satisfazem essa equação aqui, x² mais y² igual a 4. Se você pegar esses dois valores aqui, ó, essa raiz, e jogar no lugar do y, isso vai te dar 4. Tá? Então, essas duas funções satisfazem, e, portanto, o y é uma função de x implicitamente via essas duas funções. Bom, agora nós queremos determinar implicitamente, nós queremos determinar o dy dx, ou seja, a derivada de y em relação a x, nessa função implícita aqui. Né? Então, essa equação me dá funções implícitas e eu quero saber agora qual é a derivada de y em relação a x. Observe que nesse caso o y é uma função implícita de x, ou seja, o y é dessa forma. Nós acabamos de ver isso aqui, né? O y é dessa forma aqui. Uma hora positivo, uma hora negativo, uma raiz positiva, outra hora uma raiz negativa, mas o y é uma função de x. Né? Por isso, pela regra da cadeia, qual que fica a derivada de y ao quadrado? Né? Então, uma função ao quadrado, uma f de x ao quadrado, qual é a sua derivada? Bom, nós vamos utilizar a regra da cadeia. A derivada em relação a x de y ao quadrado é 2y, ou seja, nós estamos usando aqui a regra do tombo, então cai o 2, subtrai um expoente, fica 2y. Vai do expoente, né? Só que nós temos que multiplicar isso pela derivada de y em relação a x. Lembra que o y é uma função de x? Y é uma função de x. Então aqui o que você está derivando? Você está derivando uma função de x ao quadrado em relação a x. Então você vai usar a regra do tombo, vai cair esse 2, vai subtrair uma unidade do expoente e vai multiplicar pela derivada da função que está ao quadrado. Qual é a função que está ao quadrado? A função é o y. Então é dy dx. Tá? Isso vai ser importante, porque agora nós vamos tentar isolar a derivada de y em relação a x utilizando essa equação. Então nós vamos derivar ambos os lados dessa equação aqui, em relação a x. Tá? Então nós vamos derivar ambos os lados. A derivada do lado esquerdo é a derivada de uma soma, então vai ser a soma das derivadas. E aqui a derivada do número 4, em relação a x. Tá? Então, beleza, até aqui tranquilo. Derivamos os lados, derivada da soma, a soma das derivadas. Beleza. Agora eu pergunto para você, qual é a derivada de x² em relação a x? A derivada de x² em relação a x é simplesmente 2x.
Derivada de x quadrado em relação a x é 2x. Ah, mas qual é a derivada de y quadrado em relação a x? Observe, eu estou derivando o y quadrado em relação a x. Eu não estou derivando ele em relação a y. Como eu estou derivando em relação a y, cai o expoente, subtrai uma unidade, multiplica pela derivada de y em relação a x. A derivada do 4 em relação a x é zero, porque a derivada da constante é zero. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse 2x aqui, eu vou passar lá para o lado esquerdo com o sinal de menos e vou dividi-lo por 2y. Neste caso, eu consigo isolar, ó. Eu consigo isolar o dy dx, consigo isolar a derivada de y em relação a x. Vai ficar menos 2x sobre 2y. Corto 2 com 2, fica menos x sobre y. Isso é claro sempre que o y for diferente de zero. Para y diferente de zero, nós temos essa derivação aqui. Nós temos essa derivada de y em relação a x. Ah, mas e se o y for igual a zero? Bom, então você não tem a derivada aqui. Nós vimos no exemplo que essa função aqui, ó, ela satisfaz essa equação. Nós acabamos de deduzir isso a dois slides anteriores, né? Então, nós podemos utilizar esta fórmula que nós encontramos aqui, ó, esta fórmula, para calcular a derivada dessa função em relação a x. A derivada dessa função em relação a x é menos x sobre y. Isso fica menos x sobre... Ó, y não é isso aqui? Então fica menos x sobre a raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Ou seja, nós sabemos, esta função satisfaz essa equação. O y é uma função implícita de x via essa função aqui. Satisfaz essa equação. Então, nós acabamos de descobrir que essa equação aqui, ó, nos dá essa derivada aqui de y em relação a x. Então, nós vamos vir aqui, no lugar do y não é isso aqui? Substitui. Então, essa é uma forma de fazer. Qual é a outra forma de fazer? Você pega essa função aqui, que agora ela está explícita, deriva essa expressão aqui em relação a x. Né? Y igual a raiz quadrada de 4 menos x quadrado é 4 menos x quadrado elevado a meio. Como é que você deriva essa função aqui em relação a x? Usa a regra do tombo, né? Esse meio cai para frente e você tem que subtrair 1. Então, você vai ficar meio que multiplica 4 menos x quadrado elevado a menos meio. Por que elevado a menos meio? Porque desse meio que aparece aqui no expoente, você vai subtrair 1. Meio menos 1, menos meio. E multiplica quem? E multiplica a derivada da função que está elevado a meio. Qual é a função que está elevada a meio? 4 menos x quadrado. Então tem que multiplicar pela derivada disso daqui, de 4 menos x quadrado. Qual é a derivada de 4 menos x quadrado em relação a x? Menos 2x. Então este 2 aqui vai cortar com esse 2. Esse expoente negativo significa que você tem uma raiz no denominador. Isso aqui vai ficar assim, ó, menos x sobre a raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Tá? Então, o que você pode observar aqui no final do dia? O que você observa? E quando você tem uma função implícita, se y é uma função implícita de x, dada por uma equação, você pode derivar essa equação, deriva ambos os lados, sempre você vai utilizar a regra da cadeia. Sabe aquela regra da cadeia que você não deu bola lá atrás? Então, ela vai ser utilizada ferozmente a partir de agora, nesse tipo de situação. Tá? No próximo vídeo, nós vamos trazer 3 exemplos para que a gente possa sedimentar muito bem essa parte aqui de derivação implícita. Enquanto isso, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.